Shalom, povo de Deus, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Vamos iniciar mais um dia na presença do Senhor, essa quinta-feira abençoada, amém, querido? Cheia da presença, da glória, da unção do Senhor. Rompemos mais um dia que foi a quarta-feira, chegamos agora na quinta-feira, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor e dizendo que até aqui o braço forte do Senhor, a mão do Senhor nos sustentou e verdadeiramente ela tem nos sustentado. Amém? Quero compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus como devoção nesse dia de hoje, sabe? Para te colocar já na direção, o que eu devo fazer, qual é a direção do Senhor para minha vida, para esse dia, para essa quinta-feira abençoada e cheia da presença do Senhor. Amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10, versículos de número 22 a 27. Tem uma pergunta de Deus para você nesse dia de hoje, amém? Você conhece a voz de Deus? Você sabe quando Deus está te chamando? Você sabe quando Deus está falando com você? Você sabe diferenciar a voz de Deus de outras vozes? Né? E isso é algo assim que Deus está falando muito conosco nesse dia de hoje. João capítulo de número 10, versículos de número 22 a 27. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhes: até quando terás a nossa alma suspense? Se tu és o Cristo, nos diga abertamente. Jesus respondeu: já vos tenho dito e vocês não creem. As obras que eu faço em nome de meu Pai, esta testifica de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E aqui são palavras de Jesus. Mais uma vez, Jesus está sendo coagido pela multidão, agora pelos judeus. Jesus estava ali no alpendre de Salomão, em uma festa judaica. Sendo Jesus homem judeu, ele estava ali cumprindo com seu papel de judeu, né? Adorando a Deus e expressando-se na presença de Deus em ocasião àquela festa, que era a festa da dedicação ao templo, amém? E quando ele está ali, o judeu se aproxima dele, faz aquela rodinha ali e fala assim: agora você vai ter que nos falar. Tu és o Cristo? Aquele que havia de vir ao mundo? Nos diga se tu és. Aí Jesus: peraí, gente. Como assim vocês me perguntam se eu sou o Cristo? O que eu tenho feito, tudo o que eu tenho feito, não tem provado para você que eu sou o Cristo? As obras que eu tenho feito, eu não faço de mim. Eu faço elas porque o Pai está comigo. Aí Jesus fala: de fato, vocês não são minhas ovelhas. De fato, dá para perceber que a incredulidade que predomina na sua vida demonstra que você não é minha ovelha. E aqui em João 10, primeiro fala do bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. Ele fala: eu sou o bom pastor. Jesus já tinha relatado. Foi depois desse discurso todo lá. Aí eles perguntam: mas me diz aí. Me diga, tu és o Cristo? Como que depois de um relato tão forte desse que Jesus fala do bom pastor, do curral, do ladrão, do salteador, aquele que é ladrão, não cuida, que é um mercenário. Jesus tinha feito um discurso, meu Deus, que discurso foi aquele? Aí me vem esse e fala: mãe, me diz aí, é você mesmo? Nós devemos esperar outro? É como Jesus fala assim: não, isso é insano. Que tipo de pergunta é essa que vocês me fazem? Aí eles perguntam para o Senhor: me diz, até quando vai deixar nossa alma suspensa, angustiada? O que mais vocês querem de prova em relação a eu ser o Cristo? O que eu tenho feito não é o suficiente? Não é o bastante? Respondeu Jesus: eu tenho dito e vocês não creem.
As obras que eu faço, não faço de mim mesmo, faço porque o Pai está em mim. E essas obras testificam quem sou eu. Mas vocês não creram. Porque vocês não são minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Daí vem a pergunta que o Senhor está te fazendo nesse dia de hoje. Você conhece a voz do Senhor? Quando Ele te chama? Você conhece ou você fica desorientado? Você tem ouvido a voz de Deus e tem seguido a voz do Senhor, o que o Senhor tem falado com você nesses dias? Eu tenho ouvido a voz de Deus. Hoje eu ouvi a voz de Deus muito forte. No momento que nós estávamos na célula de jovens, no momento ali que a gente teve de intimidade com o Senhor, eu já estava trabalhando assim, Senhor, o que o Senhor tem para essa quinta-feira? Fala aqui, Deus, porque já está tarde, vou voltar para casa, vou precisar, Senhor, ministrar. E ali eu já tinha perguntado isso mais cedo para Deus e falando, Senhor, o horário está avançando, eu preciso voltar. Fala comigo, Senhor, o que o Senhor tem preparado? E ali eu parei um pouquinho, fechei os meus olhos e ouvi Deus falar. Pergunte para eles se eles conhecem a minha voz. Na hora, eu lembrei desse texto. Eu lembrei não, o Espírito Santo trouxe esse texto sobre as ovelhas que conhecem a voz do Senhor. E a questão é essa, queridos. Aqueles que ouvem a voz do Senhor, seguem o Senhor. Aqueles que não ouvem a voz do Senhor, não seguem o Senhor. Seguem o mercenário. Tem os seus planos e projetos espirituais, todos eles interrompidos. E você precisa conhecer a voz de Deus. Você precisa conhecer a voz do Senhor. Você precisa ter sensibilidade espiritual. Você precisa saber quando que o Senhor está falando com você. Você precisa saber, porque há uma diferença entre a voz de Deus e a voz do homem. Quando Deus fala, a terra abala. Na hora que Deus estava falando comigo ali, que veio o texto de João no capítulo de número 10, que é esse que nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo agora. Aí eu falei, meu Deus, as suas ovelhas te ouvem, Senhor. Então a incredulidade, quando a pessoa está incrédula, é porque ela não escuta a voz de Deus. Ela está confusa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem. E aí eu lembrei de Samuel. O Espírito Santo me trouxe à memória o menino Samuel. Abre comigo aí, 1 Samuel, capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo de número 3. Glória a Deus. Olha o que diz o Senhor. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. Deus fala com Samuel em visão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito válida naqueles dias, muito escassa naqueles dias. Deus não falava muito, por causa do pecado, né? Quando tem pecado, Deus não fala, não. Deus se cala. O pecado dos filhos de Eli e o conformismo de Eli. Então, você que tem se conformado com o pecado, Deus não fala. E a palavra do Senhor é muito escassa naqueles dias, de muito valor. E não havia visão manifesta. O céu estava de bronze. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. Estava meio ceguinho. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse a ele, eis-me aqui. Disse ele, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamas? Mas ele disse, não te chamei, torna-te a te deitar. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamas? E ele disse, não te chamei, meu filho, mas torna-te a deitar. Porém,
Samuel ainda não conhecia ao Senhor. E ainda não lhes tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel na terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, por que me chamas? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: Vai, deita-te, e há de ser que quando te chamar dirás: Fala, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi, se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor pela quarta vez, pôs-se a chamar, e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E ali Deus falou. Deus desenrolou ali o que tinha para desenrolar na vida de Samuel. O menino Samuel, filho de Ana, o menino que Ana entregou ao Senhor. E aí a questão é, eu quero falar um pouquinho essa questão do conhecer a voz de Deus. Primeiro, a palavra era muito escassa, não tinha manifestação mais da glória de Deus, não tinha mais nada. Deus não falava, Deus estava calado por causa do pecado, por causa dessas coisas. O menino estava crescendo no templo, e eu quero relatar exatamente o que traz a sensibilidade espiritual de você ouvir a voz de Deus. O capítulo 3, Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, o versículo 1, fala: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Servia. Samuel era um servo do Senhor, dedicado ao Senhor, fazia a vontade do Senhor. Ao contrário dos filhos de Eli, que pecava mesmo. Samuel era diferente. Samuel estava ali na posição mesmo. E a palavra diz que a palavra do Senhor era muito escassa naqueles dias e não tinha manifestação mais de Deus. Então, chegou um momento que desde o nascimento de Samuel, o menino Samuel, até o seu crescimento, onde Deus o chama, Deus não tinha falado, Deus não falava mais. Então, ele nunca tinha ouvido a voz do Senhor Deus e nunca tinha visto, ele nunca tinha sido uma testemunha ocular de algo manifesto de Deus. Ele tinha uma vida completamente natural. Ele servia a Eli e servia ao Senhor. Só que a persistência de Samuel, a vida de Samuel, a entrega de Samuel, fez com que os céus que estavam de bronze se abrissem sobre aquele lugar. E ali Deus resolveu falar. E quem estava na posição? Samuel. O menino Samuel estava na posição. E ali, quem tinha o hábito de ouvir a voz de Deus? Já tinha o hábito, não? Quem já tinha uma lembrança da voz de Deus era o sacerdote Eli. Há muitos anos atrás, Deus falava com ele. Então ele sabia como era que Deus falava. Sabia como era a voz de Deus. Mas só que Deus não falava mais com ele por causa da postura dele, postura dos filhos dele. Que tanto é que quando Deus fala com Samuel, Deus fala exatamente sobre a sentença sobre a casa de Eli. E o lugar onde Samuel estava, a posição que ele ocupava, o estado que ele estava, atraiu a glória de Deus. Tá entendendo? Atraiu a glória de Deus. E aí sucedeu que naquele dia, estando ele deitado, já, Deus fala, mas ele não ouve. Só que a sensibilidade espiritual estava sobre Samuel. Embora ele não entendesse que era Deus falando, mas ele ouviu alguém chamando. E ali, quando ele ouve alguém chamando, ele vai até Eli, imaginando que fosse o sacerdote ali que estivesse chamando ele. Na terceira vez, o sacerdote falou: não, é Deus, é o Senhor te chamando. Quando ele viesse, ele fala, porque o teu servo ouve. E ali Samuel falou, né? Quando Deus veio falar com ele, ele falou: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então a questão é, ele ouvia a voz. Ele não conhecia, mas ele ouvia. Então quando você está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, você pode até não conhecer a voz de Deus, mas você ouve Deus. Isso é maravilhoso. Outro ponto. Quando você está na presença de Deus, na posição que Deus te quer, você ouve a voz de Deus e conhece a voz de Deus e segue o que o Senhor tem preparado para a sua vida, que é o que diz lá em João, capítulo de número 10 e o versículo de número 22 até o 27. Quem conhece a voz de Deus, segue o Senhor, sabe os sinais, começa a
entender que Deus tem várias maneiras de falar conosco. Deus fala por sonhos, visão, palavra, louvor, circunstância, por fatores climáticos. Deus fala no silêncio. Deus fala. Agora, nesse exato momento, Deus está falando com você. Você precisa ouvir a minha voz. E o que impede a pessoa de ouvir a voz de Deus e reconhecer a voz de Deus? A incredulidade, a mente fechada. Você precisa pedir ao Senhor isso. Deus, tira toda a incredulidade do meu coração e abre a minha mente, meu entendimento. Eu quero ouvir a sua voz. Porque hoje, amados, ontem eu falei, né? Como foi que Deus me deu a revelação da palavra. Hoje, de novo, em uma célula, sentado na cadeira ali, o jovem estudo de olhos fechados, a gente ali falando com Deus. Estávamos nós falando com Deus. E por um instante, o Senhor falou, para. Eu parei, fechei os olhos. E o Senhor ministrou a respeito de sensibilidade espiritual, de ouvir a voz do Senhor, de conhecer. Qual o perigo de você não conhecer a voz de Deus? Você seguir o mercenário. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Olha o que diz aqui, deixa eu voltar para João. João 10. João capítulo de número 10. Vou voltar aqui para você entender como isso é sério. A questão de que você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Conhecer a voz de Deus. Porque às vezes você ouve, você não conhece. Às vezes você passa batido no que Deus quer para sua vida. A questão não é só ouvir. É ouvir e reconhecer. Não, é Deus falando comigo. Deus está falando comigo. João capítulo de número 10, versículo de número 10, vou ler o texto. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus. Este é o porteiro, abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chamam pelo seu nome as suas ovelhas e as trazem para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Isso é muito, mas muito importante você conhecer a voz de Deus. Você não ficar confuso. Lembra de Bartimeu? Bartimeu conhecia que era Jesus. Havia uma grande multidão cercando Bartimeu. O cego Bartimeu, da beira do caminho da capa. Aquele cego lá. Lembra dele? Pois é, ele era cego. Mas ele não era surdo. Talvez você pode estar com cegueira espiritual. Ou você precisa estar com seus ouvidos bem aguçados à voz do Senhor. Talvez você não esteja vendo a glória de Deus. Talvez você não esteja vendo uma ação de Deus, mas você precisa ouvir a voz de Deus e reconhecer que é Deus que está falando com você. E Jesus, ele fala isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque me conhecem. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse, pois, essas parábolas, mas eles não entendiam o que era que ele estava dizendo. Tomou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouvirão. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrarás e achará pastagem. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de que não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim. Também eu conheço meu Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, tal, ele fala. Mas ele começa essa testificação de que ele conhece as ovelhas e a ovelha conhece. Então, o que Jesus está dizendo?
Eu sei quem são os meus. Eu sei quem não são os meus. Eu sei quem crê em mim e eu sei quem não crê em mim. Eu sei. Jesus está dizendo, eu sei. E isso para mim soa como um ar de correção. Como que você diz que serve ao Senhor e você não conhece a voz do Senhor? Você precisa aprender a conhecer a voz do Senhor, se entregando ao Senhor em espírito e em verdade. O que fez Deus falar com Samuel? A posição, estar na posição. E aí vem uma pergunta, você está na posição certa que Deus quer para falar contigo? Irmãos, não é o que nós queremos fazer, é o que Deus tem preparado para a nossa vida. Não é se eu estou cansado, se eu estou descansado, se eu quero, se eu não quero. Não, você precisa estar na posição. Se você não estiver na posição para você ouvir a voz de Deus, Deus vai criar circunstância, vai mexer na circunstância. Deus vai mexer, Deus vai apertar os parafusos, até você ter intimidade com Ele, para você ouvir e conhecer a voz dEle. Olha a situação de Samuel. Menino, criado sem a sua mãe, sem o seu pai. Ah, pastora, era um privilégio ser criado no templo. Aonde? Você acha que era fácil a vida de Samuel? Samuel, o pai dele era Eucana, a mãe era Ana. Ele tinha uma família. Ele nasceu e só mamou pouco tempo no seio da sua mãe, no colo da sua mãe. Quando se tornou maiorzinho, já foi levado, foi tirado da sua família. Samuel tinha problemas. Samuel sofria. Samuel tinha solidão. Ele sentia falta da sua casa, sentia falta da sua mãe, falta dos seus irmãos. Ele sentia falta. Ele via os pais dele de ano em ano. E ele foi criado em uma casa aonde era um lar disfuncional, um lar perturbado. Aonde os filhos de Eli eram pessoas atribuladas. Mas o que aconteceu? Samuel decidiu estar na posição de ouvir a voz de Deus. Deus olhou para todos naquele lugar e não encontrou ninguém na brecha, na posição. E a única pessoa que estava ali apto a ouvir a voz de Deus, para ter uma intimidade de conhecimento com a voz de Deus, foi o menino Samuel, ainda jovem. Então, queridos, problemas, dificuldade, circunstâncias ruins, isso não é motivo para você sair da posição. Você precisa se posicionar. Porque o Senhor Jesus, Ele fala, eu tenho feito tantos milagres. Tantos milagres eu tenho feito. Isso testifica quem eu sou. E aqueles que são meus reconhecem quem eu sou. Eles reconhecem quem eu sou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço, e elas me seguem. Quando você ouve a voz de Deus, você segue o Senhor. Quando você conhece a voz de Deus, você segue o Senhor. Você não olha para a circunstância, você não olha para o problema, você não olha para nada disso. Você olha que o bom pastor deu a vida por você como uma ovelha e você precisa seguir. Sabia disso? Que eu estou aqui nessa noite por causa disso? Essa madrugada, todas as madrugadas que eu estou aqui por causa disso. Eu ouço a voz do meu bom pastor. Eu sei o caminho que Ele tem preparado para mim e eu sei o caminho que Ele tem preparado para você. Deus tem coisa grandiosa para derramar na sua vida, por isso Ele está apertando os parafusos, para você ter intimidade com Ele, para você aprender a ter intimidade, conhecer. Aí, olha o que Jesus fala, isso para mim é muito forte. Eu tenho dito, e vocês não têm crido, as obras que eu faço em meu nome, não faço em meu nome, faço em nome do meu Pai, e ela certifica de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Meu Deus, vocês não creem porque não são meus. Sabe, o dia do Senhor está chegando e vai ser triste pessoas ouvirem isso. Afasta-te de mim, eu não te conheço, eu não sei quem você é. Porque se você fosse meu de verdade, você me seguia. Se você fosse minha ovelha de verdade, você me ouvia. Amada, ovelha segue a voz do seu líder.
Ovelha segue a voz do seu pastor. Ovelha que não segue a voz do pastor é a ovelha que está doente espiritualmente. Você precisa ouvir a voz de Deus, seguir a voz de Deus. Amém? Você é uma ovelha do aprisco do Senhor? Então comece a ouvir a voz do seu pastor. Comece a ouvir a voz de Deus para a sua vida. Deus tem coisas grandiosas para derramar sobre ti. Deus tem. E você precisa aprender a reconhecer a voz de Deus. Lembra de Samuel? Volte para lá, meu filho. Quando te chamar de novo, você fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então é Deus que vai falar comigo. Vou esperar. Vou ficar atento. E ele ouviu de novo. E ele falou, eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ele gerou a experiência dele com Deus. Você precisa falar isso com Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus vai falar com você. Você precisa estar esperando, atento para ouvir a voz de Deus. E aí você vai ter experiências maravilhosas com o Senhor. Amém? E essa é uma quinta-feira abençoada de Deus para a tua vida, onde Deus vai derramar graça, poder e unção. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Pai de amor, de graça, de misericórdia, eu oro nesse momento por cada vida que me acompanha. Peço ao teu Santo Espírito que a graça do Senhor esteja sobre ela, que ela continue, Senhor, firme e forte na sua presença, que ela aprenda a ouvir a tua voz, reconhecer a sua voz e te seguir como ovelha, Senhor. Ovelha, meu Deus, com um coração de ovelha, Pai. E que os benefícios de tudo isso venham sobre essas vidas, Senhor. Deus, eu oro abençoando todos, peço a graça, poder, unção, libertação e restauração sobre todos, Pai. Peço o revigoramento de forças. Eu oro abençoando todos nessa hora. Em nome de Jesus, amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Te abençoe e te guarde, amém? Continue orando por mim. Peça a Deus graça. Peça a Deus para revigorar as forças. Deus sabe como eu estou cansada. Chega assim no fim do dia, para começar um outro dia, a viração do dia, a meia-noite. Essas horas são as horas que o corpo assim vai pedindo graça. Então, sou bem carente das suas orações, amém? Que Deus te abençoe e te guarde poderosamente, em nome de Jesus, amém, queridos? Shalom.